Olá, pessoal, tudo bem? A Letícia, estou aqui para a nossa primeira aula de inglês depois do recesso e, como vocês já sabem, é uma revisão. Então, a gente vai revisar hoje alguns pontos que são importantes para o vestibular, que costumam cair bastante, temas que a gente trabalhou ao longo do ano, por isso agora a gente vai olhar para eles de uma forma mais superficial, né? Mas não deixa de ser uma revisão. Revisão tem esse caráter mais rápido mesmo, não vai ser aprofundado como foi nas aulas originais, mas essas aulas estão disponíveis para vocês no canal da turma, então vocês podem acessar a qualquer momento, ok? Então vamos lá. O que nós veremos hoje? Nós veremos skimming e scanning, tempos verbais, mais especificamente presente simples e passado simples, e também veremos, por último, preposições de tempo, as mais usadas também, as mais comuns. Bom, começando pelo skimming e scanning. O que é skimming e o que é scanning? Skimming e scanning são técnicas de leitura e interpretação de textos em inglês. No caso, você pode usar essas técnicas para leitura de qualquer texto em língua estrangeira, língua que não seja a sua materna. Então, do que se trata? Quando a gente vai fazer a leitura de um texto, em português mesmo, pensando como em português primeiro, a gente precisa prestar muita atenção nos detalhes, né? Cada informação, principalmente no vestibular, cada informação importa, né? Ela não se encontra naquele texto à toa. Então, o que significa para a gente? Significa que a gente não pode fazer essa leitura de qualquer forma. Não é a mesma leitura que a gente faz no feed de notícias do Facebook, na timeline do Twitter. Não, não é essa leitura. É uma leitura atenta, é uma leitura que presta atenção e precisa absorver as informações que são passadas, certo? Então, skimming e scanning são dois tipos de leituras que vocês podem aplicar ao fazer a leitura de um texto em língua estrangeira numa prova, por exemplo. Por quê? Principalmente uma prova. Porque a prova envolve a questão do tempo, né? Então você não está ali só simplesmente resolvendo questões, mas você tem um tempo para fazer essa resolução. Você não pode simplesmente usar o tempo que você quiser. Você tem um tempo é, adequado para que você consiga responder todas as questões no tempo estipulado. Então vamos lá. A primeira técnica de leitura é o skimming. Skimming vem do verbo to skim, que significa passar os olhos por. Quando a gente fala de passar os olhos por, quer dizer que a gente está olhando de uma maneira geral. No skimming, na técnica de leitura skimming, você vai se atentar às pistas tipográficas. O que são pistas tipográficas? Letras em negritos, imagem, link. Então, tudo aquilo que se destaca ao olhar, que pode ser enxergado de maneira mais geral, é o que você vai se atentar quando você coloca em prática o skimming. Então, o skimming é uma técnica de leitura que se preocupa em olhar o texto de maneira geral. Por quê? Porque no vestibular, como a gente trabalha com a questão do tempo, a gente não pode muitas vezes perder tempo se atentando a todas as palavras de um texto. Isso pode acabar nos atrapalhando, fazer com que a gente gaste muito tempo em uma questão e acabe ficando sem tempo para resolver outras questões, ok? Então, uma possibilidade de leitura para o vestibular, para provas em geral, skimming, olhar para aquilo que salta aos olhos. Então, sempre uma letra maior do que a outra. Por exemplo, pensando num jornal, o título do jornal que está em destaque, uma data, uma figura conhecida, então é um presidente de um país, é um deputado, sabe? Figuras conhecidas. Então, essa é uma forma de facilitar a nossa leitura, ok? No vestibular, uma das possibilidades. A outra possibilidade é o scanning. Scanning, que vem do verbo to scan. O verbo to scan, que significa escanear. Bom, quando a gente fala de escanear, a gente fala de prestar atenção em informações mais específicas. Então, diferente do skimming,
que olhava para o texto de uma maneira mais geral, sem se preocupar muito com os detalhes, o scanning é uma técnica em que você foca em coisas objetivas. Então, por exemplo, em uma palavra, em uma frase. Então, é olhar para o texto de maneira mais específica. Isso não significa que você vai ler tudo que está escrito, mas que você vai olhar para esse texto de forma objetiva, procurando pontos principais, palavras-chave. Então, no scanning, você se preocupa com palavras-chave, com coisas mais diretas, diferente do skimming, que olhava para aquelas coisas que saltam mais aos olhos e que são mais gerais sobre o texto. Tudo isso para quê? São formas de facilitar a nossa compreensão diante desses textos em língua estrangeira, certo? Se um texto em língua portuguesa já precisa da nossa atenção, quanto mais um texto em língua estrangeira, né? Porque é uma língua desconhecida. Tudo bem? Então, no vestibular, vocês podem aplicar uma ou outra, vai de acordo com o enunciado. É muito importante, antes de começar a ler um texto no vestibular, principalmente um texto em inglês, ler primeiro a pergunta. Porque se você, a partir da pergunta, você pode escolher qual a melhor técnica a ser usada para a resolução daquela questão. Ok? Então, seguimos. Tempos verbais. Tempos verbais é um assunto assim, bem extenso, dá para trabalhar um ano inteiro de tempos verbais. Porém, entretanto, todavia, tem alguns tempos verbais que são mais recorrentes nos vestibulares. São eles o presente simples e o passado simples. Simple present e simple past. Ok? Simple present, presente simples. Simple past, passado simples. Então, hoje a gente vai olhar de maneira rápida, no estilo revisão mesmo, para esses dois tempos verbais que são os principais, os mais cobrados. Primeiro, presente simples. O que é o presente simples? Presente simples é um tempo verbal que é utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Então, são hábitos, ações habituais. Então, não é nada assim muito, não é uma surpresa, não é algo incomum, mas são coisas que fazem parte de um hábito, de uma rotina, certo? Então, eu vou à faculdade. Não é uma surpresa, já faz parte da minha rotina. Eu vou ao mercado. Eu almoço, certo? Então, todo dia você almoça. Ações habituais e que ocorrem no presente. Então, não é eu almocei, eu almoçarei, nada disso. Eu almoço, presente, ok? Então, vamos dar uma olhada em dois exemplos de frases no presente simples. Como é que essas frases se dão nesse tempo verbal específico? He ou she plays football every weekend. He ou she plays football every weekend. Ele ou ela joga futebol todo final de semana. Olha só, todo final de semana. Esse todo final de semana dá até uma ênfase na questão de ser um hábito, né? Então, todo final de semana, ele ou ela tem esse hábito de jogar futebol. Então, olha só como que o verbo se modifica. Lembrando, a gente está falando de tempos verbais, então significa que nesse tempo verbal, os verbos se comportam dessa forma. Em outro tempo verbal, o mesmo verbo pode aparecer escrito de outra forma, ok? É isso que implica dizer que estamos em um tempo verbal ou em outro. Agora, a frase do lado. She celebrates with her friends. She celebrates with her friends. Como ilustrado ali no canto, né, acima. Ela comemora com as amigas. Então, ela comemora. Não é ela comemorou, nem ela vai comemorar, ou ela comemorará. Certo? Então, estamos falando de ações presentes. O que há em comum entre esses dois verbos que mostra para a gente que eles se encontram no presente? O S no final. Existe uma regrinha comum no tempo presente, passado simples, que
na terceira pessoa do singular, que é he, she, it, ou ele e ela para seres humanos e ele era para animais, o verbo ganha um S na frente. Então, o verbo é to play. Mas como é ela ou ele, que é a terceira pessoa do singular, a gente bota um Szinho na frente e aí sim tá no tempo certo, na forma certa, escrita dentro do presente simples, ok? Então, é dessa forma que os verbos se comportam no presente simples. É lógico que existem regras mais aprofundadas, mas de maneira geral já dá para dar uma base para vocês de como vocês podem encontrar as frases no vestibular, nos textos em inglês do vestibular. Agora, simple past, passado simples, ok? Então, o passado simples é um tempo verbal utilizado para indicar ações já concluídas, ou seja, que começaram e terminaram no passado. Elas já acabaram mesmo, elas começaram no passado e elas já terminaram. Ações concluídas, certo? O que acontece? No passado simples, os verbos eles se comportam de maneira diferente do que eu acabei de mostrar para vocês no presente simples. Então, quer dizer, o verbo to eat, que se escreve E-A-T, que é comer, no passado não é assim que ele se escreve. Como é? Ate. A-T-E, como está aí no exemplo para vocês. We ate pasta last night. We ate pasta last night. Nós comemos macarrão ontem à noite. Ou na noite passada. Ok? No presente, como ficaria? We eat pasta. We eat pasta. Então, seria EAT. Mas, como o verbo to eat é um verbo irregular do passado simples, tem essa questão. No passado simples, a gente encontra verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares é o exemplo que tem ao lado. Um verbo irregular é, por exemplo, esse que eu acabei de ler da frase para vocês. O verbo to eat, comer, no passado ele se transforma em ate. O fato de que ele se altera tão drasticamente indica que ele é um verbo irregular, ou seja, ele não segue regras. Quando muda o tempo, ele muda completamente a forma. E aí existe uma lista que eu passei para vocês e que vocês encontram também facilmente no Google de verbos irregulares do passado simples e também no particípio, que a gente não vai tratar hoje, ok? We ate pasta last night. Nós comemos macarrão ontem à noite. Então, o verbo comer aparece dessa forma no passado simples. Agora, olhando para a frase ao lado, que é o verbo to study, estudar, que é um verbo regular. Significa que ele segue a regra básica do passado simples. A regra básica do passado simples é que a palavra tem que terminar com ed. Se tiver o ed no final, significa que ela está no passado simples. E o verbo to study, ele termina com Y. Então, tem uma regrinha que diz que se o verbo terminar em Y e antes dele vier uma consoante, a gente tira esse Y e substitui por IED. E é essa regra que o verbo to study segue, porque ele termina com Y e antes dele vem o D, que é uma consoante. Então, a frase, agora eu vou ler para vocês. I studied at that school. I studied at that school. Eu estudei naquela escola. Então, percebam, os dois representam ações já concluídas. Nós comemos macarrão ontem à noite, certo? Então, falando de uma coisa que começou, terminou no passado. Eu estudei naquela escola. Eu estudei, não estudo mais. Então, é uma ação concluída. Então, no passado simples, é assim que os verbos se comportam. Belezinha? Vamos seguir. E o nosso último tema dessa primeira parte de revisão de inglês são as preposições de tempo. Preposições de tempo, tema recorrente, sempre está no vestibular esse tema. E as preposições de tempo mais conhecidas são in, on e at. In serve para se referir nas coisas mais no geral. Então, quanto mais amplas essas coisas forem, mais certo de que você vai usar in para se referir a elas do que qualquer outra preposição. Agora, se essa coisa for um pouco mais específica do que o geral,
Então, a preposição que se encaixa nesse caso é on, ok? E por último, se essa coisa for muito específica, quanto mais específico for, muito detalhado, então a gente vai usar a preposição de tempo at, ok? Lembrando que essas preposições também são preposições de lugar, mas neste momento a gente está olhando para elas enquanto preposições de tempo, certo? Então a gente vai falar sobre tempo. Olha só as frases de exemplo. My daughter was born in 2000. My daughter was born in 2000. Tradução. Minha filha nasceu em 2000. Em 2000. O in, que está em branco ali, significa em, né? E 2000 é um ano. Olha só, é uma coisa em geral. Por quê? A gente poderia especificar mais ainda. Eu poderia dar o mês e o dia, por exemplo, em que a filha nasceu. Mas falou mais de forma ampla. Falou que nasceu em 2000. O ano de 2000 tem muitos dias, muitos meses, não especificou. Então, por isso, a preposição adequada é in. Exemplo de baixo. Agora a gente vai especificar um pouquinho mais. The party is on Friday. The party is on Friday. A festa é na sexta. A festa é na sexta. Então, veja bem. Aqui a gente especificou. Eu não estou falando mais do ano. Eu estou falando do dia da semana. Então, o dia da semana é mais específico do ano. Mas não é o mais específico de todos. Por quê? Porque eu ainda poderia indicar, por exemplo, o horário que é a festa nesse dia. Então, é a sexta-feira, às 4 da tarde. É a sexta-feira, às 8. Então, daria para especificar mais. Se ainda dá para especificar, significa que essa frase é um meio termo entre o geral e o muito específico. Meio termo é a preposição on. Certo? Preposição on. Lembra da frase daquele treinador de futebol que eu esqueci o nome agora? The book is on the table. The book is on the table. É o mesmo on. Só que aqui ele exerce preposição de tempo. No caso do the book is on the table, ele é preposição de lugar. E por último, a última frase de exemplo. The class starts at 3 o'clock. The class starts at 3 o'clock. Tradução. A aula começa às 3 horas. Ah, agora é super específico, não tinha mais o que eu dizer. A aula começa às 3 horas, então é super específico. Falou de horário? Lembra sempre do at. Por quê? Porque a hora é uma coisa que é específica, ajuda a gente a se localizar muito bem, né? Então, ano, muito amplo, usa a preposição in. Dia da semana, mais ou menos específico. Então, on. E hora, horário, né? Pode usar at, porque é bem específico. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a revisão de preposições de tempo. Lembrando que existem mais preposições, mas aqui a gente tratou das mais frequentes, mais conhecidas e mais cobradas no vestibular. Tudo certo? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos preposições de tempo, vimos tempos verbais, especificamente presente simples e passado simples, e técnicas de leitura e interpretação de texto, skimming e scanning. Belezinha? Essa foi a nossa aula de hoje. Me coloco à disposição de vocês para tirar dúvidas. Mandem mensagem no grupo. Se tiver meu número do WhatsApp, pode chamar. E a gente se encontra na semana que vem para a segunda parte da nossa revisão. Ok? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.